Olá, pessoal. Meu nome é Ana Luísa, eu sou farmacêutica, analista clínica e na Casa de Saúde Santa Lúcia eu atuo como microbiologista. Eu espero que estejam todos bem e hoje nós vamos falar um pouco sobre os exames microbiológicos, principalmente para os recepcionistas. Ou seja, esse curso ele tem o objetivo de simplificar a interpretação dos pedidos médicos para que vocês tenham uma maior facilidade em identificar quais são os códigos de procedimentos que devem ser autorizados mediante os convênios e como que será feita essa cobrança para os pacientes particulares. Vamos começar? Bom, primeiramente eu trouxe para vocês o que é um exame de cultura, né, para que a gente possa entender um pouco mais desses exames que serão solicitados. Então, a cultura, na prática médica, ela tem a finalidade de identificar o agente causador de uma infecção, seja ela bacteriana ou fúngica. E aí, quando realizamos uma cultura juntamente com o perfil de sensibilidade, também denominado antibiograma, esses exames ajudam o médico a determinar quais medicamentos, no caso de uma infecção bacteriana, quais antimicrobianos podem ser eficazes para combater essa infecção. Então, as imagens abaixo, elas resumem o processo de uma cultura desde o momento que o paciente coleta, né, o material. Nesse caso, na imagem 1, eu trouxe para vocês uma urina. Então, o paciente coleta esse material, ele é enviado ao laboratório. Então, no laboratório será feita a cultura, né, de bactérias. Então, através dessa cultura, eu consigo identificar qual é o micro-organismo causador de uma infecção, né? Quando o médico suspeita de uma infecção, ele vai solicitar, então, uma urocultura. Quando ele suspeita de uma infecção urinária, ele vai solicitar uma urocultura. E aí, essa urina vai ser enviada para o laboratório e eu vou determinar se existe ou não uma infecção. E se existir, qual é o agente causador, né? Então, vamos exemplificar como se nessa urocultura a gente tivesse a identificação de um micro-organismo denominado Escherichia coli, que é um micro-organismo muito comum nas infecções urinárias. Então, de posse desse dado, né, eu preciso realizar um exame complementar, que é o antibiograma. No antibiograma, eu consigo falar para o médico que essa Escherichia coli identificada, ela é sensível ou resistente a um antimicrobiano X. Então, na tabela aí da imagem 3, vocês podem ver, por exemplo, o norfloxacino. Nesse caso aí, ele está sensível, mas ele também pode ser resistente, dependendo do micro-organismo. Além disso, esse perfil de sensibilidade ele pode variar de um paciente para o outro. Dois pacientes podem ter infecções pelo mesmo micro-organismo, por exemplo, por uma Escherichia coli, e esses micro-organismos, né, essa Escherichia coli, apresentar perfis de sensibilidade diferentes. Por isso, o antibiograma é tão importante e a cultura é dependente dele. Tá? Sempre que a gente tem uma cultura, a gente precisa realizar um antibiograma para complementar esse resultado para o médico. Porque não adianta eu dizer para ele apenas que o micro-organismo é uma Escherichia coli. Ele vai me perguntar, tá, sensível a quê? Né? Qual antimicrobiano eu posso utilizar nesse tratamento? Então, basicamente, o exame de cultura, ele acontece dessa forma, seja para a urina ou para outros materiais biológicos. E o tempo de execução, ele varia de 3 a 5 dias, né? Dependendo se tem o final de semana, como o laboratório de microbiologia não funciona sábado e domingo, se uma cultura chega para mim na sexta-feira, ela vai demorar um pouco mais para ficar pronta do que uma cultura que chega na segunda, tá? Então, por isso eu coloco esse tempo de 3 a 5 dias. Bom, e quais são os exames que o laboratório de microbiologia realiza? Eu trouxe para vocês um resumo do que a gente faz na casa de saúde. Tá? Então, o primeiro deles aqui é a cultura de urina, que também é denominada urocultura, né? Vocês já estão bastante acostumados com ela. A gente também tem a cultura em geral,
né, que é a cultura bacteriana em geral. O que significa esse em geral? Em materiais em geral, né, que não sejam urina e que não sejam sangue, porque vocês vão ver no quadro abaixo que a gente tem também uma especificação para a cultura de sangue, que é a hemocultura, hemo de hemácia, tá? Então, o que não for urocultura e o que não for hemocultura é cultura em geral, né? É cultura de materiais em geral. E o que engloba esses materiais, né? Os líquidos biológicos, como por exemplo, o líquido sinovial, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o líquido sinovial, ele está presente dentro das nossas articulações. Então, é frequente a coleta desses líquidos na ortopedia, tá? Para os médicos fazerem o diagnóstico de uma artrite no joelho, tá? É muito comum, vocês vão ver bastante. Além disso, a gente tem outros líquidos, como o pleural, que é o que se encontra no pulmão, né? O líquido peritoneal, que é o do peritônio, né? Do abdômen. Além disso, a gente pode ter cultura de abscessos, né, que é aquelas infecções, pus, né, suave de feridas, coleta de suave. O suave é um cotonete, então a gente pode coletar suave de feridas infectadas, fragmentos ósseos no centro cirúrgico. Geralmente os fragmentos ósseos eles são coletados durante as cirurgias, né, de suspeita de infecção óssea, e também as partes moles, que são outros materiais também coletados em centro cirúrgico. Então, além dessas culturas, a gente também tem um outro tipo, que são as culturas de fungos. Ela pode ser realizada para qualquer material, mas ao invés de estar pesquisando bactérias, eu estou pesquisando fungos, tá? É um exame mais raro que geralmente não é solicitado. Tudo bem? É mais comum para pacientes internados. E aí, o nosso foco aqui é ajudar vocês nos exames externos, né? Dos pacientes do pronto atendimento ou dos pacientes externos que são enviados muitas vezes do centro de especialidades ou da ortopedia, tá? Os pacientes internados vocês não precisam autorizar procedimento nem cobrar, né? Então, esse curso é mais para ajudá-los, né, nos exames externos, tá? De pacientes externos. Então, a cultura de fungos, ela não é muito comum para pacientes ambulatoriais, né, que não estão internados. Além disso, a gente tem a bacterioscopia. A bacterioscopia, ela não é uma cultura, tá? Ela é um exame rápido que antecede a cultura. O médico pode pedir uma bacterioscopia quando ele precisa saber se em uma urina existe bactéria, mas ele não tem tempo suficiente para esperar uma cultura. Ele precisa de fazer uma decisão rápida se ele vai entrar ou não com antibiótico para esse paciente, porque é um paciente de risco. Ou, num caso de um líquido sinovial, que eu trouxe o exemplo para vocês da ortopedia, né? O GRAM, né, a bacterioscopia, vai beneficiar o paciente no sentido de talvez tenha que, se houver infecção, esse paciente precisa ser levado para o centro cirúrgico para uma abordagem, né, dessa articulação. Então, a bacterioscopia ele é um exame mais rápido que pode ser liberado em horas para visualizar a presença ou ausência de micro-organismos. E aí vocês vão encontrar muito no pedido médico ele denominado como GRAM. O BAR é a pesquisa de bacilo alcoácidos resistentes. Pessoal, é BAR, não é bar, tá? Bar é onde a gente bebe, toma uma no final de semana, né? Depois do trabalho. O BAR é para pesquisa de bacilo alcoácidos resistentes. Esses bacilos, eles são característicos da tuberculose, tá? A tuberculose é causada por bacilos alcoácidos resistentes. Então, ele é um exame de triagem para tuberculose. Tuberculose é uma doença do sistema respiratório, né? Normalmente, os casos típicos de tuberculose envolvem o sistema respiratório, né? Os pulmões. Então, o BAR ele é muito comum em secreções das vias aéreas, tanto superiores, como um escarro, quanto inferiores, como uma secreção traqueal, um lavado broncoalveolar,
tá? É mais difícil a gente ter um pedido de BAR numa urina, tá? Na maioria das vezes vai ser em secreções do trato respiratório. E além desses, nós temos o exame a fresco, que ele também é denominado pesquisa direta de fungos, né? Como o próprio nome já diz, ele é utilizado para visualizar fungos e ele é parecido com a bacterioscopia, tá? É um exame rápido, feito ali na hora, que vai identificar a presença ou ausência de fungos antes da cultura. Além desses, a gente tem as culturas quantitativas. Elas são quantitativas porque elas são culturas de materiais que normalmente a gente já tem uma contaminação, a gente já tem a presença de micro-organismos naturais do nosso corpo nesses materiais. São exemplo, o lavado broncoalveolar e a secreção traqueal. Então, na nossa microbiota, a gente tem bactérias que atuam beneficamente para o nosso organismo, né, de forma benéfica para o nosso corpo. Quando que essas bactérias elas vão causar problemas? Quando elas estão em quantidade maior ou quando não são bactérias típicas da nossa microbiota. Então, por isso, essas culturas são quantitativas. Elas visam a gente descartar aquilo que é normal, aquilo que vai crescer normal. Eu preciso de ter um crescimento grande para eu caracterizar como uma infecção. E aí, dentro da cultura quantitativa, a gente tem o lavado broncoalveolar, que é coletado no centro cirúrgico, na maioria das vezes pelo cirurgião torácico, e a secreção traqueal, que é coletada em pacientes intubados na UTI. Além desses dois, a gente tem o escarro, que eu não coloquei na apresentação, mas ele também entra como uma cultura quantitativa, né? Pensa num escarro, né? A gente tem muita bactéria que está na nossa microbiota, mas existe alguma bactéria causando uma infecção? Ela vai estar causando uma infecção se ela tiver numa quantidade exacerbada. Então, por isso essa cultura é quantitativa. Eu preciso quantificar para o médico o que está crescendo ali. Então, por isso a gente separa ela a parte das demais. Além disso, a gente realiza o antibiograma. Como eu disse, o antibiograma ele é realizado para todas as culturas. É através dele que eu vou dizer para o médico se um micro-organismo é sensível ou resistente a determinado antibiótico. Além das culturas, nós também realizamos alguns exames de sangue, né, como o dímero D, a troponina e o BNP, que vocês podem ver também pelo nome de peptídeo natriurético tipo B. Esses exames, eles são liberados para todos os convênios, né? Vocês já estão acostumados, não tem muito erro nessa autorização, tá? Não tem muita variação. O médico vai pedir dímero D, vai pedir troponina, vai pedir BNP. Não existe outras formas, tá? Outro exame que a gente realiza com menos frequência é a procalcitonina. A procalcitonina, ela é um teste para verificar o risco de sepse, o risco de infecção generalizada. Então, também não é um exame muito comum em pacientes ambulatoriais, né, externos. Por isso, ele é liberado com algumas restrições. Né? Para autorizar uma procalcitonina, o paciente ele tem que ter COVID positivo, ou ele tem que estar com uma síndrome respiratória aguda grave com suspeita de COVID. Então, apenas nesses casos que os convênios cobrem esse exame de procalcitonina. E aí, para os pacientes particulares, todos esses exames têm um valor que vocês já têm descrito nas tabelas que estão disponíveis, né, nas recepções. Assim como os exames de cultura, a gente tem os valores para esses exames de sangue. Nós também realizamos exames através da coleta de suave nasal. São eles a pesquisa de influenza A e B e o teste rápido para COVID-19. Esses testes eles estão liberados para os convênios também, né? Eles estão no rol de procedimentos da ANS, mas eles também têm algumas restrições. Os pacientes precisam estar com alguns sintomas específicos e atualmente nós estamos em um processo
de negociação com os convênios desses testes. Então, em breve eu vou disponibilizar para vocês em todas as recepções um manual falando sobre esses exames que são liberados com restrições, tá? Quais são essas restrições para que vocês consigam consultar na hora que tiver um pedido ou que algum médico solicitar. Tudo bem? Então, vocês aguardem que esse material vai estar disponível para vocês e dependendo de quando vocês estiverem assistindo esse curso, talvez o material já até esteja disponível. Aqui eu trouxe uma das tabelas que estão disponíveis para vocês nas recepções. Principalmente o que dá mais dúvida, que são os exames de microbiologia. Então, eu excluí aqui da tabela os exames que não são realizados, não estão sendo realizados, ou que não são muito pedidos, tá? Deixei aqui os mais frequentes. Se vocês quiserem tirar um print de foto, copiar, eu acho ótimo, tá? Já vi alguns recepcionistas com um caderninho com tudo anotado, né, os códigos, facilita bastante o trabalho de vocês, então fiquem à vontade se vocês quiserem copiar, tá? E aí a gente tem aqui os códigos na primeira coluna, né, que precisam ser autorizados, a descrição do exame, né, eu já falei anteriormente sobre cada um desses exames com vocês, e na terceira coluna nós temos os valores, caso esse exame seja realizado para um paciente particular, tá? Bom, trouxe também alguns exemplos de pedidos médicos para vocês entenderem como que deve ser o processo de autorização. Nesse pedido aqui, o médico ele solicita uma hemocultura, 2 amostras e ele traz embaixo a indicação clínica, né? Por que ele está pedindo esse exame? Muito correto, né? Todos os pedidos eles devem conter a indicação clínica. O convênio precisa saber para que o médico está solicitando esse exame. Então, no caso aí, seriam 2 amostras de hemocultura. Então, se você fosse autorizar, você teria que autorizar o código da hemocultura, que está aí no slide, e autorizar duas vezes, né? 2 unidades, 2 amostras. Eu trouxe até uma foto dos frasquinhos de hemocultura para vocês verem como que funciona. E aí, uma coisa que faltou nesse pedido foi o antibiograma. Muitas vezes os médicos esquecem de colocar, porque isso é tão óbvio para a gente que já está acostumado, que eles esquecem de escrever que tem um antibiograma. Então, vocês podem cobrar isso deles, tá? Os convênios exigem que tudo que for realizado esteja descrito no pedido, mas se eles não colocarem, tenha em mente que precisa ser realizado, então precisa ser autorizado ou cobrado, beleza? Então, se são 2 amostras de hemocultura, eu também preciso cobrar 2 antibiogramas, tá? Então, vamos supor que esse paciente é do IPSENG, eu vou autorizar as 2 hemoculturas e eu vou autorizar os 2 antibiogramas. Um parêntese. No caso do IPSENG, o código de antibiograma não é esse. Há um tempo atrás a gente nem autorizava antibiograma para o IPSENG, mas ele tem um código específico que é diferente desse aí. É só vocês digitarem antibiograma lá na hora de autorizar que vai aparecer, tá bom? Mas vamos supor que esse é um paciente particular. Então, quanto ficaria esse exame para ele? Vamos voltar na tabela anterior. Então, pense aí. O exame de hemocultura da tabela anterior, ele custa R$ 150. Então, de hemocultura, não, ele custa R$ 100. Então, de hemocultura, o paciente teria que pagar R$ 200. Mais 2 antibiogramas. Cada antibiograma custa R$ 50. Então, mais R$ 100. Então, 2 amostras de hemocultura são R$ 300, né? R$ 200 dos 2 frascos, mais R$ 100 dos 2 antibiogramas. R$ 300, beleza? É caro mesmo, não precisem se assustar, tá? Esse preço ainda é muito abaixo dos outros hospitais aqui de Muriaé. Vamos para o próximo exemplo agora.
esse é um outro pedido que veio para mim do centro cirúrgico, tá? Se for um paciente que foi para o centro cirúrgico, mas ele é externo, o centro cirúrgico ele precisa encaminhar esse paciente para a recepção, para que os exames que foram coletados lá sejam autorizados, né? Se o paciente subiu para o centro cirúrgico, foi coletado cultura, essa cultura foi enviada para mim, o paciente precisa passar no centro cirúrgico após a cirurgia, né, após o procedimento que ele foi realizar, para autorizar esses exames que foram para mim. Então, vamos supor que nesse caso aqui, o paciente entrou no centro cirúrgico, não está descrito aí no pedido, né? Só está descrito que é um paciente com tosse persistente, mas é atelectasia após período de internação em UTI. Não fala aí qual é o material, faltou, mas é o cirurgião torácico que pediu. E aí eu sei que é um lavado broncoalveolar. Então, vamos ver o que ele pediu nesse pedido. A primeira coisa que ele pede é 1 gram. Eu esqueci de colocar do lado aí, mas vocês teriam que autorizar com o código do gram. Lembra que gram e bacterioscopia é a mesma coisa. Então, teria que autorizar 1 gram, né, uma bacterioscopia, mais uma cultura. Como é um lavado broncoalveolar, então é uma cultura quantitativa. Então, vocês teriam que autorizar uma cultura quantitativa, mais um antibiograma, mais uma pesquisa de BAR, né? E uma pesquisa de fungos. Então, são gram, cultura, antibiograma, BAR e fungos. 5 exames diferentes que vocês teriam que autorizar. Se esse paciente fosse particular, a gente ia olhar o valor de cada um desses, somar e passar o valor para ele. Tudo bem? Entendido? Vamos para o próximo. Nesse caso, o médico pediu: solicito cultura, material, secreção de orelha esquerda com suave. Então, o que ele quer? Coletar uma secreção da orelha com o auxílio do suave. Lembra que eu falei que o suave é um cotonetezinho? Então, vamos lá. Secreção de orelha é urina, não é? Também não é hemocultura. Então, em que se encaixa? Material geral. Então, vamos autorizar uma cultura em geral. Outra coisa que faltou aí, o que é? Quero que vocês pensem aí para mim. Né? Faltou um antibiograma. Então, também teria que autorizar ou cobrar o antibiograma, mesmo que o médico não colocou. Por quê? Se crescesse alguma bactéria nessa cultura de secreção, eu preciso fazer o antibiograma. Na hora de colocar na tabela, o valor ele é separado para fins de lançamento. Mas quando alguém me pergunta, Ana Luísa, quanto custa uma urocultura? Eu já falo, R$80. Por quê? Não existe fazer uma urocultura sem antibiograma. Então, tá separado na tabela para fim de lançamento, mas é junto, tá? Se vocês acharem mais fácil, eu posso colocar para vocês uma tabela já com os preços somados. Tá? Quanto que é uma cultura de urina? R$80. Quanto é uma hemocultura? R$150, né? 100 da hemocultura, mais 50 do antibiograma. Então, isso é uma forma só de facilitar o lançamento. Mas o que vocês precisam pensar é que não existe cultura sem antibiograma. Sempre vai ter, tá? Vamos passar para o próximo exemplo. Eu acho que tem mais um. Nesse caso aí, é um outro pedido também do cirurgião torácico, que ele escreve: paciente com pós-operatório de broncoplastia. Beleza, ele pediu 1 gram, então a gente já sabe que a gente tem que autorizar ou cobrar o gram. Nesse caso aí é Unimed, então é autorizar, né? O gram, a cultura, o antibiograma, a pesquisa de fungos, e aí aparece com outro nome, pesquisa de BK. O que é isso? É pesquisa de BAR, tá? Vocês podem ver como pesquisa de BK. Isso é muito comum. Então, se aparecer, vocês podem autorizar a pesquisa de BAR. Bom, pessoal, eu acho que é isso por hoje. Eu quis tentar esclarecer um pouco para vocês o que são os exames, né? Como que eles são realizados e o que significa cada um desses tópicos, nessas tabelas que eu disponibilizo para vocês com os códigos. Eu quero dizer que eu estou aberta a tirar dúvidas, tá? Se vocês tiverem
algum questionamento, né, alguma dúvida que eu não abordei aqui, que eu possa ter esquecido de abordar, ou alguma dúvida em relação a alguma coisa que eu falei, vocês podem me procurar, né? Esse telefone aí é o meu WhatsApp. Eu sei que muitas vezes os médicos às vezes vão escrever com uma letra que não é legível, ou vocês vão ficar em dúvida com o termo que ele usou. Então, sempre que precisar, podem me mandar mensagem, tá bom? Mas eu espero que esse curso ele ajude vocês a entender pelo menos um pouquinho de cada um desses exames, para facilitar um pouco a vida de vocês. Tá joia? Um grande abraço, muito obrigado pela atenção de todos, tá? Um excelente dia para vocês. Tchau, tchau.